Olá pessoal, estamos aqui hoje para darmos continuidade à nossa série de vídeos sobre empreendedorismo e, na sequência, vamos ter uma visão geral hoje de que caminhos a gente pode ter para transformar uma ideia ou uma invenção em inovação. Mas antes disso, vamos lembrar um pouquinho que a gente viu em vídeos anteriores, que quando você cria uma ideia, por exemplo, os filósofos criam ideias, criam conceitos, ou quando você inventa algo, apresenta uma solução criativa como inventor, essa ideia, essa invenção, elas não necessariamente têm valor de mercado, ou seja, não quer dizer que você teve uma ideia ou inventou algo que as pessoas vão comprar essa ideia, no sentido financeiro ou não. Então, empreender é transformar uma ideia ou uma invenção em inovação. Então, a inovação é a invenção ou a ideia que tem valor de mercado, que as pessoas estão dispostas a comprá-las. E para isso, existem caminhos a serem cumpridos. Vamos hoje apresentar uma visão geral de que caminhos são esses. E, para começar, a primeira coisa que a gente tem que ter ideia é que, também visto em vídeos anteriores, muitas vezes a gente não consegue fazer algo sozinho, a gente precisa se juntar a outras pessoas, fazer parcerias, criar equipes e, definindo aí esta ação, nós temos aí instituído uma organização, que é quando duas ou mais pessoas se reúnem para fazer algo que sozinhas elas não conseguiriam fazer. E nesse instante surge um ambiente organizacional, que pode ser classificado em duas categorias. A primeira delas é o ambiente geral. Este ambiente ele é externo à organização e possui variáveis, muitas vezes incontroláveis, de difícil previsão. E como exemplo delas, nós podemos encontrar os efeitos da empresa gerados pelos fornecedores, pelos concorrentes que podem surgir ou deixar de existir, pelas políticas públicas aplicadas, pelas características demográficas, né, as características relacionadas à idade, sexo e outras características populacionais, variáveis relacionadas a questões de regulamentação, legislação e todos os aspectos que uma empresa não tem controle diretamente, mas que afeta diretamente sua existência. A segunda categoria é do ambiente de tarefas, que é composto pelos funcionários, pelos recursos que a empresa tem de produção, conselho administrativo, proprietários, a própria cultura da organização. São variáveis que também afetam a organização, mas que têm um controle, uma gestão menos complexa que as variáveis do ambiente geral. Então, a primeira coisa que se precisa fazer ao se pensar em transformar uma ideia ou uma invenção em inovação é imaginar que uma organização precisará ser instituída para isso e que você pode ou não estar à frente dela. De qualquer modo, um bom primeiro caminho para se ter uma visão geral do ambiente organizacional, que é composto pelo ambiente geral e ambiente de tarefas, é a matriz SWOT. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Em português, matriz fofa, também conhecida como matriz fofa. Essa matriz, ela possibilita que o gestor ou o empreendedor, as pessoas envolvidas com a organização, possam ter uma visão geral do ambiente a qual a organização está fazendo parte e começar a traçar as estratégias para o seu desenvolvimento. A partir do momento em que se tem uma ideia geral,
da organização, do ambiente, da equipe, como a gente viu nos vídeos anteriores, é necessário pensar em modelar essa ideia. O que é a modelagem da ideia? É começar a dar os primeiros passos para transformar a ideia ou a invenção em inovação, para ver se aquela ideia ou aquela invenção realmente é uma boa ideia, é uma boa invenção. E para isso existem ferramentas. A primeira delas, que a gente pode ilustrar, é o 5W2H. Inclusive, essa é uma ferramenta de administração que ela é fantástica para se aplicar em qualquer situação que você tem que lidar com alguma coisa que você não sabe por onde começar. Porque ela é baseada em questões simples, cujas respostas a essas questões faz você sair daquela situação de inércia inicial que surge quando você tem uma situação muito nova diante de si. O primeiro W é o que. O que é essa ideia, o que é essa inovação, essa proposta, o que? O segundo é why. Por quê? Por que investir nisso? Por que vale a pena? Qual a justificativa? Em seguida, nós temos o who, quem, em inglês. Quem são as pessoas envolvidas? Com quem eu estarei lidando? E todos esses aspectos relacionados aos indivíduos, aos stakeholders, em inglês, que segura estaca, esse é um termo do marketing, que é aquele que tem poder de vida e morte sobre a organização. Esse termo, inclusive, ele vem lá da Idade Média, do período da Inquisição, onde se colocava as pessoas em fogueiras, e o stakeholder era aquele indivíduo que segurava a estaca, que cravava a estaca na fogueira que ia queimar as pessoas. E esse termo foi importado aí para a gestão, para definir aquelas pessoas que realmente têm um poder decisorial que pode significar a vida ou a morte da empresa. O outro W é o onde. Onde vai estar acontecendo, quais situações, em que ambientes. E o end, quando, quais os prazos, qual o tempo para a implantação da ideia, qual o tempo para retorno, quando vai ser aplicado, vai ser agora, vai ser daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. How, como se pretende fazer, como se pretende aplicar e desenvolver a ideia ou a invenção para se tornar inovação. How much, esse é um dos mais importantes, né, pessoal? Quanto custará? E, em decorrência disso, se será necessário fazer empréstimos, buscar parceiros financeiros, enfim. Em desdobramento a isso, nós temos a análise 360 graus. A análise 360, ela é uma evolução da matriz SWOT, mas voltada para a questão de verificar se produtos, ideias realmente são interessantes. Ela trabalha também com aspectos internos e externos, buscando responder nos aspectos internos as seguintes questões. Esse problema que está sendo proposto, ele representa um desafio intelectual? Você conhece muitas pessoas que pagariam pela solução desse problema? Tem pessoas interessadas a comprar a sua ideia? O problema que você está trabalhando com ele representa uma das suas paixões pessoais? E nos aspectos externos, essa solução resolve o problema de muitas pessoas? Outra questão, o problema atende a quais níveis da pirâmide da necessidade de Maslow? E aí, pessoal, é necessário trazer esse conceito da pirâmide de Maslow. A pirâmide das necessidades de Maslow é uma teoria que foi criada por um psicólogo chamado Abraham Maslow na década de 1940, no seu livro A Teoria da Motivação Humana. E ele trabalha com o conceito de que o que motiva o ser humano são suas necessidades, que ele categorizou como 5,
A primeira dessas necessidades é a que Maslow chamou de necessidade fisiológica. Ela é a necessidade básica de qualquer ser humano, expressada pela fome, pela sede, necessidade de sexo e todas aquelas necessidades voltadas para a sobrevivência do corpo, do físico. Satisfeita essa necessidade, surge a necessidade de segurança, que é a necessidade que o indivíduo tem de se sentir protegido ante as ameaças da natureza. Uma vez que essa necessidade é satisfeita, surge outra necessidade, que é a necessidade social, que é a necessidade que o indivíduo tem quando ele se sente fisiologicamente e em nível de segurança suprido, de fazer parte de uma sociedade, de um grupo, de um contexto. É nessa fase que os adolescentes querem se enturmar, querem se sentir importantes. Em seguida, a necessidade de status, que ela surge quando a necessidade social é satisfeita. E é a necessidade que você tem de provar ao outro que você é importante, quando você já faz parte de um grupo. E, finalmente, a necessidade de autorrealização. É quando o indivíduo já cumpriu todas essas etapas e ele quer provar só para si mesmo, ele quer realizar seus sonhos. Então, a avaliação 360 graus, nesse item, busca identificar ao encontro de qual dessas necessidades a sua inovação está atendendo. A próxima questão é: qual o alcance atual da sua ideia? É em nível municipal, em nível regional, em nível nacional, internacional? Principalmente com a questão da internet, hoje essas fronteiras físicas não são mais limitantes. Em seguida, com qual facilidade o cliente consegue enxergar o benefício da sua ideia para ele? Ele vai precisar ler, ele precisa assistir um vídeo, de olhar uma imagem, ele já está chegando a conclusões. O que é necessário? Qual o grau de complexidade para ele perceber isso? Outra questão, com qual o tamanho do seu mercado, né? O quão grande ele é. E, finalmente, o quanto sua ideia é inovadora, ou seja, o quanto de valor de mercado sua ideia possui. Apesar de ser meio subjetivo, dá para se trabalhar isso. E aí a ideia é que a pessoa vá marcando em graus, para cada pergunta dessa, as respostas. E quanto mais o traçado ficar nas extremidades do círculo, que vocês podem ver aí, mais a ideia tem chances de sucesso. Outra ferramenta para modelagem de ideia é o Design Thinking, que é uma metodologia que ela é utilizada para a criação de novos produtos, serviços, processos ou resolução de problemas. Ela é baseada em 3 pilares fundamentais: empatia, colaboração e experimentação. E o método que ela utiliza é o do duplo diamante, que parte do problema e chega na entrega da solução. O primeiro diamante, que é o diamante do problema, da estratégia de resolução do problema, você vai buscar identificar qual o real problema existe e qual a definição, quais as oportunidades são identificadas para tentar resolvê-lo. Já no segundo diamante, trabalha-se o desenvolvimento de soluções criativas para a resolução do problema e a implementação dessa solução. Pensar e modelar a ideia não é suficiente para transformar uma ideia ou uma invenção em inovação. É necessário, como eu disse, formar uma organização e a partir daí é necessário pensar na estrutura dessa organização. A primeira ferramenta é o Business Model Canvas, BMC. Teve origem em outro modelo, o Business Model Generation, que foi uma metodologia criada por um suíço chamado Alex Ostenwalder, no começo dos anos 2000, como parte do estudo de doutorado dele. A ideia desse modelo é que em uma única página, uma única tela, constassem os 9 elementos-chave de uma empresa para poder tomar decisões sobre ela de maneira mais assertiva, mais visual e mais ágil. Ele estabeleceu que esses 9 elementos seriam as parcerias principais, as atividades principais, os recursos principais, a proposta de valor
o relacionamento com clientes, os canais, os segmentos de clientes, a estrutura de custos e as fontes de receita. Conforme Osterwalder, definindo-se esses 9 elementos, pode-se ter uma visão geral do negócio. De uma maneira mais complexa, outra ferramenta é o plano de negócios. Este já dá uma visão bastante profunda e completa da organização, inclusive sendo uma recomendação grande, como se fosse um simulador, para permitir que se possa praticamente vivenciar a realidade de um negócio sem precisar realmente abri-lo e saber se o negócio vai dar certo ou não. Muito melhor, né? Se ter uma conclusão a partir de uma simulação do que abrir o negócio para descobrir, depois de ter feito investimentos, alocado recursos, que o negócio não vale a pena. Então, o plano de negócios ele é composto por um resumo executivo, pela descrição do negócio, análise de mercado, e aí existem várias ferramentas para isso, análise de competitividade, análise dos concorrentes, análise do contexto da organização, os objetivos e metas da organização, assim como definição de missão, visão, valores, o plano de design e de desenvolvimento, o plano de operações e gerenciamento, os fatores financeiros e os parâmetros que serão definidos e que servirão de referência para verificar se o negócio está valendo a pena ou não. Percebam aí que eu, de certa maneira, passei um pouco rápido nesses elementos do plano de negócio, porque nós adiante vamos ver com mais detalhes essas questões. E a proposta desse vídeo, como eu falei para vocês no início, é dar uma visão geral aí, para vocês poderem iniciar tanto a modelagem da ideia quanto a modelagem do seu negócio. Obrigado aí, até a próxima.